todos, Deus os abençoe. 100% Leila, agora já? Que bom que, né, a Duda e o seu Eduardo ficaram firmes e fortes aí também, né? Maravilha, graças a Deus. Vamos orar, vamos bendizer o Senhor, irmão Mérito, Deus te abençoe, querido. Nos agradecer por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos mais uma vez aqui. Pai bendito, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos pelo privilégio que é servir o Senhor, bendizer o teu santo nome, aprender das Sagradas Escrituras. Nós temos, né, estado nessa jornada nas cartas paulinas, em específico a carta de Paulo a Timóteo, como esclarecedor, edificante, confrontador tem sido, Senhor, essas instruções para os nossos dias. Nós oramos para que o Espírito Santo de Deus nos conduza àquele entendimento prático, Senhor, que sejamos levados a compreender essas verdades e colocá-las em prática na nossa vida, para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Eu vou pedir aí a um dos nossos irmãos que faça a leitura do verso 17 ao verso 25. Nós já começamos a tratar dos primeiros versos aí, 17, né, até o verso 18, mas eu quero recapitular um pouquinho, falar um pouco mais de detalhes a esses textos tão importantes. E eu gostaria de convidar aí, deixa eu ver, o Washington, que faça essa leitura para a gente, por gentileza. Verso 17, olha lá o microfone lá. Verso 17 ao verso 25. Amém. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam e, quando assim não seja, não podem ocultar-se. Amém. Obrigado, Washington. Meus irmãos, como já tem sido aí nossa explicação ao longo desses domingos, nós temos visto a importância que Paulo dá a Timóteo da maneira em que se deve tratar dos cuidados, né, a respeito das ofertas, dos donativos, do apoio em que aqueles que se encontram verdadeiramente necessitados na igreja. A premissa é que a igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus, ela inicia a responsabilidade de pregar o Evangelho, de fazer discípulo de todas as nações, mas juntamente com aquele primeiro concílio que se é estabelecido em Atos, capítulo 15, nós vemos ali as orientações de que à medida em que o Evangelho fosse levado aos gentios
e aos demais povos, eles não deveriam, em hipótese alguma, esquecer dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos irmãos carentes e necessitados. Obra essa de tamanha importância que nós sabemos muito bem que já no início da igreja primitiva, já foi falado aqui, os apóstolos se viram tão assim impossibilitados de atender à necessidade dos irmãos, que eles viram que a obrigação ali de separarem homens cheios do Espírito Santo, homens idôneos, homens com bom testemunho, para que eles pudessem se dedicar às mesas, à distribuição desses donativos, né? Para que eles pudessem dar suporte a toda ali a comunidade de discípulos, de maneira que ninguém ficasse desfalcado. E é importante salientar que até mesmo essa distribuição implicava a um contexto histórico e cultural bem diferente dos nossos dias, né? Nós estamos falando de pessoas cuja comunidade era ali envolvida de pessoas que de fato abriram mão de suas funções para servirem a Cristo, para comporem a comunidade dos apóstolos, mas também pessoas que foram privados de suas famílias, privados dos seus empregos, né, das suas esferas sociais por causa da fé, por causa do cristianismo, e por conseguinte ficaram completamente desprovidas de qualquer recursos. Outros por aquilo que o Nath e a Stephanie pontuaram muito bem, que era a pauta anterior dos versos anteriores, de viúvas, de órfãos que estavam ali necessitados, né? Que eram pessoas a situação social naquela época cultural ficavam desprovidos, não havia uma previdência, não havia, né, uma Bolsa Família, não havia nada que pudesse oferecer a eles essa segurança. Então, uma vez que o chefe da família, o pai, o provedor, se ausentasse e não tivesse familiares que pudessem prover esses recursos, eles ficavam, obviamente, à mercê de circunstâncias precárias. E aí a gente vê que essa grande família, que é chamada igreja, ela cresce de maneira em que ela também cresce com suas dificuldades e com suas necessidades. E é interessante que, da mesma sorte e forma que Paulo estava falando a respeito das viúvas, para o cuidado que Timóteo tinha que ter na igreja, e o padrão que essa lista e as exigências e as credenciais que aqueles que fossem inscritos nessa lista deveriam suprir aquelas credenciais, aquelas exigências, para que eles pudessem receber os donativos. É interessante que Paulo ele muda aquilo que ele está orientando diretamente a Timóteo a respeito das viúvas e as suas necessidades, e quem é viúva de fato, e qual é a viúva que precisa desse apoio. Ele já vai introduzir uma outra forma de honra, de donativo, de valor, mas agora na figura do presbítero, e diferente de uma outra classe de presbítero, porque quando a gente fala de presbítero, a gente pensa no original o que a Bíblia trata a respeito da definição de presbítero, né? A gente já falou sobre isso aqui nas EBDs. Quem lembra o que a palavra presbítero significa? Ancião, né? Em inglês, elders, né? Ancião. Isso que a gente acha até estranho quando vê os mormons jovens, né? Com 18 anos, 20 anos de idade, escrito elder fulano de tal, né? Eles já com aquela idade tenra e jovens são chamados de anciãos, né? Em inglês. Mas a verdade é que dentro da igreja, anciãos eram chamados destes presbíteros. Então essa terminologia, esse termo de presbíteros dizia a respeito àqueles homens mais velhos, maduros, cuja responsabilidade foi dada de cuidar da igreja. Nós olhamos que Paulo e os apóstolos, eles tinham esse costume
de no momento em que eles implantavam uma nova igreja, e principalmente no caso de a igreja aqui em questão, que é a igreja de Éfeso, e se não me engano Atos 20 vai falar sobre a fundação dessa igreja, né? Me corrijam se me faltar a memória aqui, onde Paulo estabelece essa igreja de forma prodigiosa, sinais e prodígios miraculosos acontecem, as pessoas vão, se convertem ao Senhor ao ponto de confessar seus pecados publicamente, queimar seus materiais de bruxaria, de magia, de todo o misticismo que pairava sobre a cidade, queimaram em praça pública. E aí 3 anos depois, né, nós vemos inclusive Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, mas aqui orientações mais específicas a esse jovem pastor sobre essa igreja de Éfeso. E aí o relato de Atos vai falar que na saída de Paulo, os presbíteros, esses anciãos, eles choram profundamente quando Paulo vai se ausentar deles, querendo que Paulo não fosse, porque sabiam que cadeias, prisões e até risco de morte esperavam Paulo no momento em que ele se ausentasse. Eu fico imaginando, né? Homens mais idosos, homens que caminharam com Paulo na fundação da igreja, e agora vem um jovem pastor assumindo essa igreja. Eu imagino que quão desafiador era para esse jovem pastor Timóteo olhar para esses anciãos, homens mais maduros do que ele, e que já estiveram com Paulo, muitos deles possivelmente, mas agora Timóteo era o pastor, e Timóteo deveria pastoreá-los, orientá-los, cuidar desses anciãos de uma maneira muito específica. Então, no verso 17, quando Paulo vai iniciar essa orientação a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, diferente daquilo lá no verso 1, alguém lê para mim no capítulo 5, verso 1. Diferente daqueles presbíteros que Paulo vai falar inicialmente, verso 1 do capítulo 5, alguém pode ler em voz alta, rapidinho. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como o pai. Então, perdão, pode falar. Aos moços como a irmãos. Então, você vê que no verso 1, Paulo está se dirigindo a uma classe de anciãos. Mas agora tudo indica que essa classe de anciãos que Paulo vai se direcionar é uma classe muito distinta e separada desses demais anciãos, que são chamados como aqueles que devem ser advertidos como pais, como aqui no nosso português traduzido como homens idosos, mas está no mesmo grupo de anciãos da igreja, de presbíteros ali da igreja. Mas agora Paulo se dirige a Timóteo, que há essa outra classe de anciãos, de homens mais maduros, idôneos na fé, sobre a igreja, que exerce um papel de liderança mais específico. Liderança é essa que o Nath já até falou domingo passado, onde ela é dividida em presidir e aqueles que se afadigam ao ensino e ao ministério da palavra. Nós falamos que o governo já na igreja primitiva, como é de costume nosso na igreja presbiteriana no Brasil, é um governo de presbíteros. Isso significa então que o nosso governo é composto por um conselho de presbíteros regentes e de presbítero docente, e que o próprio pastor é um presbítero, é um ancião, juntamente com esses demais presbíteros. Mas Paulo vai dizer que há essas diferenças entre aquele ancião que deve ser considerado com respeito, com maturidade, com amor, com carinho, como a um pai, que deve ser admoestado e orientado como se faz a um pai, mas também é esse grupo de ancião
que é destinado àqueles que se dedicam a presidir, exercer governo e especificamente ao ensino da palavra e da administração da palavra e do ensino. Algum comentário nisso daí? Pastor, por favor. Essa palavra ancião também leva ao entendimento de experiência, pelo tempo de vida, né? Também. Sim, até porque, principalmente, embora hoje nós saibamos com maior clareza que velhice não é sinônimo de sabedoria, né? Existem muitos idosos que são tolos, mas nós sabemos que a experiência da vida, ela vai legar, ela vai oferecer, né, respostas com base naquilo que se vive. Mas no período ali do Novo Testamento e até na Antiga Aliança, se valorizava muito o ancião como aquele que de fato possui uma certa idade, cujas cãs já estão ali, né, sobre os cabelos, e de fato eles associavam maturidade e sabedoria com a idade, né? Mas nós vimos ali que muitos dos anciãos da sinagoga, dos fariseus, nem ao menos reconheceram a Cristo. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então, ou seja, a religião no auge, no apogeu da religião judaica, foi o período em que Jesus veio na plenitude dos tempos. Foi a era do ouro do judaísmo, da religião judaica. Nunca se houve tantas sinagogas, nunca se houve tantas cópias e traduções dos originais antigos, o acesso ao povo, né, para o templo, para a adoração, a liberdade que mesmo debaixo do governo opressor de Roma, mas havia liberdade de culto sobre a nação judaica, e mesmo no ambiente em que a religião prosperava na sua era de ouro, foi aquela que não reconheceu o autor da fé, que não reconheceu o próprio Filho de Deus. Mas sim, mas isso diz respeito àquilo que a gente, pegando o que o irmão Mário fala, nós precisamos trazer para os nossos dias no que diz respeito ao mais velho, ao idoso, como alguém que carece do nosso respeito como a pai, né? Mas no que diz respeito à liderança de presbíteros, hoje, atualmente, meio que foi desmistificada aquela ideia de que um pastor ou um presbítero tem que ser alguém já quando a barba começa a ficar branca, né? Os cabelos começam a ficar brancos nesse sentido. Hoje tem se tornado mais comum ver pastores e presbíteros jovens, né? Por exemplo, eu sou um jovem pastor, e ai de você se dizer o contrário, né? Apesar da minha barba já ficar com as cãs já aparecendo aí. Ok? Mas aí Paulo vai falar de que existe um princípio de honra que não somente se aplica ao respeito, à honra, à reverência, à valorização. Porque, na verdade, o termo aqui no grego, quando fala assim, dignos de dupla honra, ou na tradução árabe, dobrados honorários, mas honorários vem da palavra também de honra, nós precisamos entender que no original tem a ver com honra. E é interessante que essa mesma palavra, Paulo vai dizer no verso 3, no que diz respeito às viúvas. Lê para mim alguém rapidinho aí, verso 3 do mesmo capítulo. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. E nós vimos ao longo dos estudos que o Nath e a Stephanie, né, transmitiram para nós, que a honra que Paulo está dizendo a Timóteo, ela se transcreve no quê? No auxílio material. Ao decorrer daquilo que Paulo vai instruindo Timóteo, naquilo que nós estudamos, essa honra às viúvas, que são verdadeiramente viúvas no Senhor, é no apoio do donativo, do sustento material
para a vida dela. Então, quando Paulo vai se referir a esses presbíteros, e ele usa o mesmo termo de honra, aqui tem a intenção de que tanto esses presbíteros que presidem, que governam, eles são dignos do respeito e dessa honra perante a igreja, quanto também do donativo, do apoio financeiro, do apoio material. Principalmente o que? O termo aí é bem forte no grego, quando Paulo vai falar: os que se afadigam. A palavra afadigar vem de labor, vem daquele trabalho penoso. E já diz o caos, como diz o povo, né? De que certa feita o pastor estava na varanda da casa dele, a varanda da casa dele era de grade aberta, de maneira que quem estivesse lá na rua passava e via o pastor quando ele estava sentado na mesa da varanda da casa dele. Ele estava com uma Bíblia aberta, 2, 3 comentários abertos, 2 livros abertos, e o pastor estava lá desde a primeira hora da manhã, lendo a Bíblia, lendo os comentários, anotando, fazendo anotações. E quando passou mais ou menos por volta de 9h30 da manhã, um vizinho passou em frente lá, olhou para o pastor sentado e falou assim: ô pastor, está dando uma relaxada, está descansando um pouquinho, né? Aí o pastor: não, estou trabalhando. E aí não deu tempo, o irmão passou. Aí quando foi mais ou menos no finalzinho da tarde, esse mesmo irmão voltando, passou pela outra parte assim da varanda, que tinha um pedacinho de grama, e o pastor estava lá na enxada, dando um carpi na grama, né, diminuindo o matagal. E aí esse mesmo irmão falou assim: ei pastor, agora você está trabalhando, né rapaz? E o irmão falou: não, agora. Aí o pastor falou: não, agora eu estou descansando, irmão. Veja bem, tem-se a mentalidade de que trabalho, labor, é somente aquele, né, que demanda aquele esforço físico, braçal, onde se vai, bate ponto na empresa, né, você tem um horário para entrar, um horário para sair. O que Paulo está dizendo aqui a Timóteo, que essa honra de respeito, de valor a esses presbíteros que governam, que presidem, deve ser feita, mas principalmente aqueles que estão se afadigando. O sentido é que há presbíteros distintos daqueles outros, no verso 1 que nós falamos, no verso 1, distinto desses iniciais que presidem, que auxiliam no governo da igreja. Existem aqueles que estão inteiramente, incansavelmente dedicados à palavra, ao ensino, à admoestação, à instrução sobre a igreja. Paulo diz então que estes estão lutando, estão se cansando, estão desempenhando um trabalho importantíssimo na causa do Senhor. Alguém quer falar? Ok. A trocar? Então, isso aqui, irmãos, é extremamente importante. E aí ele vai usar a expressão de que seja digno dessa honra de forma ampla, dobrada. O sentido é abundante. Ou seja, seja dado uma ajuda a esses de forma deliberada, sem dificuldade, sem peso no coração. Por quê? Porque esses presbíteros estão cuidando da saúde da igreja, da saúde doutrinária, teológica, para que esta palavra, a palavra de Deus, seja dada ao povo com tudo aquilo que de fato precisa ser. Isso envolve tanto um cuidado de preparo, de estudo, de orações, quanto também um preparo de defesa, porque a esses presbíteros que presidem e se afadigam à palavra e ao ensino, eles estão ali cuidando da igreja em todas as suas necessidades, inclusive do suporte
supostos ataques e influências que possam minar o bom andamento da saúde da igreja, que é a palavra, a doutrina saudável, a verdadeira doutrina sobre a igreja. Não é fácil não, irmão. Ser esse tipo de pastor, de presbítero, não é mole não. Só quem sabe, de fato, família de pastor e família de presbítero nessa área de ensino sabe a luta que é. Já foi comprovado que um sermão, alguns estudos foram feitos, que um sermão equivale a uma carga horária de 8 horas de trabalho. Um sermão exposto à igreja, a sensação física e mental é muito grande. Eu não sei você, mas a sensação que eu tenho é que eu estou arrastando um caminhão quando eu vou para casa. É com você assim também, Nath? Depois de expor, o preparo do sermão, a exposição do sermão, o desgaste físico, mental a respeito disso. É só em média 8 horas mesmo, estudo. Isso aí. Estudo, análise, realmente é bem cansativo. É bem cansativo sim, essa parte, mas ao final, depois de entregue a mensagem, gratificante. Comigo eu fico mais leve, né? Entendi. Mas embora também mas depois é só aguardar a reação, os frutos, né? Acho que depende muito do preparo físico do pregador. Depois também, aguardar a reação da auditória. Isso aí contribui também. Você, né? Eu faço academia, tá? Desculpa. Tá bom, eu vou fazer academia também, pode deixar. Em breve, mas a minha academia vai ser Pilates. Eu não posso pegar muito peso, não. Academia. Pastor, Microfone, por favor. Apesar de que não estamos transmitindo, mas estamos gravando. é interessante, né, que você vai dizer aqui nas duas coisas, na palavra e no ensino, né? Isso aí. Tipo assim, não é só na palavra, você também tem que ensinar. Na verdade, no original, palavra e doutrina tem a ver com o mesmo sentido, mas a gente vê um cuidado da parte de Paulo no sentido de que a palavra não ficasse uma mera definição da eloquência, mas sim aquela transmissão da palavra sobre a doutrina, o evangelho, né? Aquilo que deve ser prescrito à igreja, e não simplesmente da imaginação do homem, mas é a palavra e é o ensino. Porque necessariamente o pastor, que é o presbítero ali, docente, ele precisa ensinar, ele precisa ser mestre. No entanto que todo pastor, ele precisa ser mestre ao mesmo tempo. É impossível você ser um pastor e não ensinar. Pastor no sentido do presbítero que se dedica ao ensino, à palavra. Mas alguém quer falar alguma coisa? O verso 18, Paulo vai se valer da expressão de Deuteronômio capítulo 25, o verso 4, que ele vai apelar pelo princípio moral que está lá, quando ele fala, quando pisa, no sentido de que enquanto está trabalhando, ou seja, enquanto ele está pisando, o Nath falou muito bem isso domingo passado, é um sentido de que o boi está trabalhando, ele está pisando sobre o trigo, então ele é digno de comer sobre aquilo que ele está trabalhando. Então Paulo, ele se vale dessa expressão, mas Paulo é interessante que ele usa no verso 18 a seguinte expressão, pois a Escritura declara. Aí ele cita Deuteronômio 25, verso 4, mas em seguida ele fala, o trabalhador é digno do seu salário, que é uma citação de Lucas, capítulo 10, verso 7, onde o próprio Senhor Jesus é quem fala. E muito possivelmente, se for esse o ponto, Paulo já tinha em mente essas palavras de Cristo, né, esses registros das palavras de Cristo, já como a Escritura inspirada por Deus. Ou tem alguns comentaristas que cogitam a ideia de que isso era um provérbio comum no meio dos judeus, e que o próprio Senhor Jesus se valeu desse provérbio quando ele citou em Lucas capítulo 10. Mas sendo um provérbio, ou sendo ali
um registro que Paulo tinha para fazer a citação das palavras de Cristo, nós vemos que Cristo de fato proferiu: o trabalhador é digno do seu salário. Já fica de fato uma afirmação importante do próprio mestre e que Paulo resgata e aplica aqui, ok? Verso 19, o que Paulo vai fazer? Paulo vai invocar novamente uma lei que já estava em Deuteronômio 19, verso 15. Alguém, eu vou pedir Vitória para deixar aberto e fazer essa leitura, mas o verso 19, Paulo vai falar: não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Lê para a gente aí Deuteronômio 19, verso 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então nós vemos aí que Paulo está invocando aquilo que já era na lei, que já era inclusive orientado por Moisés ao povo, e de forma pública não se deveria aceitar, uma acusação contra alguém que não fosse validada por 2 ou 3 testemunhas. E agora ele vai invocar isso principalmente no que diz respeito ao presbítero. Na minha fase, quando eu fui eleito presbítero de Jardim Cambori, algumas pessoas, por não ter algum conhecimento suficiente sobre o papel do presbítero e tal, achavam que o conselho se reunia com o objetivo de legislar em causa própria. Uma vez um presbítero lá, o presbítero mostrou vocação ministerial, o conselho analisou e obedeceu todo o processo, Um dos irmãos da igreja veio pegar o conselho, está macumunando para botar o... Tá, mas você não foi ao conselho tirar essa dúvida? Não. Aí eu falei para ele: você está pecando por pensar dessa forma e falar isso com mais pessoas, porque você está deduzindo uma coisa que não é verdade. Então eu conheço os irmãos do conselho, você vá lá ao conselho, que a reunião ela é aberta no sentido de eu quero conversar com o conselho sobre um assunto tal. O conselho vai te receber prontamente e você vai conversar, você vai tirar todas as dúvidas. O conselho não é um grupo de pessoas que fica brincando de ser crente na igreja. O conselho se reúne para decidir coisas importantes e está aberto a ouvir os irmãos também que queiram ser ouvidos. Isso aí. E isso é muito importante, por quê? Porque a gente está vendo que Paulo está se valendo daquilo que já era da Escritura Sagrada, dizendo que naquela ocasião Deus já havia ordenado para não aceitar essa acusação, esse falso testemunho a um irmão, a alguém. E Paulo então resgata esse princípio para dizer muito mais ao presbítero. Por quê? Quem é esse presbítero? É aquele que está presidindo. Muito bem. É aquele que está se afadigando na palavra, no ensino, e é aquele também do verso 1 que deve ser tratado como um pai, com respeito. Então Paulo se vale de tal forma. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: se Paulo vê essa necessidade de orientar Timóteo, de colocar e cuidar e preservar que isso fosse colocado em prática, porque possivelmente orgulhos, problemas sérios estavam acontecendo já na igreja de Éfeso nesse sentido. Por isso Paulo está orientando a Timóteo. Se naquela época havia esses conflitos, sobre uma orientação direta do apóstolo Paulo, nos dias de hoje, como eu vejo, eu não sei vocês acham que esse princípio tem sido colocado assim, com muito respeito, com muita valorização
nos anais das igrejas aí que nós conhecemos, ou o que mais se vê é o que? Falar mal e acusar e levantar tantas e tantas coisas sobre presbíteros, sobre pastores. Isso é uma questão de respeito. A igreja, ela tem a liberdade e a oportunidade de levantar uma denúncia contra uma autoridade, um presbítero, sim, desde que essa denúncia esteja resguardada por 2 a 3 testemunhas confirmadas. Fato é que, da mesma forma que fizeram com Jesus, levantaram testemunhas falsas, também nos dias de hoje ocorre, né? Existem politicagem, existe a carnalidade do homem, né, nos seios da igreja, infelizmente envolto à liderança, mas nós somos daqueles que somos chamados a sermos fiéis à palavra, independente dos pecados e das falhas que os homens escolhem cometer, né, dentro da igreja. Eles vão prestar conta diante do Senhor. Inclusive, até um contexto que Paulo vai falar mais à frente a respeito disso. Ok? Aí o verso 20 vai nos dizer a esse respeito aqui, ó. Mas quando aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então nós vamos ver que Paulo valoriza a honra que tem que ser dada aos presbíteros, aos que presidem, aos que se afadigam a palavra. Paulo fala que não pode se aceitar denúncias contra o presbítero que não seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas, mas Paulo também vai ensinar a Timóteo que ele também não pode jogar panos quentes sobre situações onde explicitamente há uma conduta clara de pecado em meio aos presbíteros. Um erro, um desvio teológico, um desvio de caráter, pecados estes que vão atingir a igreja inevitavelmente, porque são pessoas cuja posição de liderança, de influência sobre a igreja afeta. E aí Paulo está dizendo que a estes que estão pecando deve-se adotar uma conduta sem parcialidade, uma conduta sem politicagem, uma conduta sem acepção. Nós vamos ver 2 extremos, vamos colocar assim, se eu posso dizer. No início, Paulo fala de honrar amplamente, duplamente, abundantemente aqueles que se afadigam a palavra e a presidir. Mas por outro lado, nós vemos o outro extremo daqueles que estão pecando. Paulo fala de que eles precisam ser admoestados na presença de todos. E aí existe um ponto importante aqui, porque tanto essa expressão os que e todos podem remeter a 2 situações. Quais situações? Volte os olhos para o texto. Paulo vai dizer assim, ó: os que vivem no pecado. Quem? Os presbíteros. Repreende-os na presença de todos. Quem são esses todos? Quem aqui pode cogitar comigo aqui que todos seriam esses que Paulo teria em mente? Só para adiantar, tem 2 posicionamentos a esse respeito. Eu quero colocá-los aqui e até mesmo que eu penso ser o mais adequado. Fazendo uma leitura fria, pastor, do texto, assim, seria todos a igreja. Todos a igreja. Mais alguém? O conselho. Todos o conselho de presbíteros. Quem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Vamos fazer votação aqui. Não? Ninguém mais? Quem concorda com o Mário? Levante a mão aqui, só para a gente ver. Quem concorda com o Washington? Levante a mão. Quem não concorda com nenhuma das 2 está no meio, né? Tem 3 ali, ó, que eu estou vendo ali, ó. Estão só fazendo assim, ó. Existem os 2 posicionamentos. Existem alguns comentaristas que vão falar que essa expressão
Primeiro, os que fazem referência à classe de presbíteros, obviamente, que é isso que Paulo está tratando, mas que todos continuam fazendo-se referência aos presbíteros, que estão sendo admoestados e que estão sendo também chamados a serem honrados. Então, existem comentaristas que vão falar que essa admoestação, a primeiro momento, o que Paulo está orientando Timóteo a fazer na presença dos demais presbíteros, para que os demais presbíteros também sejam admoestados a não cair no mesmo erro. E existem outros comentaristas que falam que devem ser feito publicamente perante toda a igreja, no sentido de que os pecados que são feitos de forma pública também devem ser corrigidos, admoestados publicamente perante a igreja. E aí existe um grande ponto em questão, porque nós vamos entender que a Bíblia vai tratar que não há distinção de pecado no sentido de, famosa frase, pecadinho e pecadão. Todo pecado perante Deus é pecado, é errar o alvo. Mas em termos de consequências, algumas delas imediatas, outras mais à frente, Paulo vai falar sobre isso, inclusive nos versos mais adiante, para Timóteo, vai falar sobre isso, tendo em mente esses pecados, esses comportamentos ainda. Mas existem aqueles pecados que eu não cometo somente contra mim, diante de Deus, mas aqueles pecados que envolvem também publicamente os irmãos, envolve a igreja como um todo. A estes a Bíblia orienta que de fato seja tratado de forma pública, ao conhecimento da igreja, para que todos sejam admoestados a não cair no mesmo erro, na premissa do que a própria palavra diz: aquele que está de pé, cuide para que também não caia. Não no sentido vexatório, mas no sentido de admoestação a que a igreja, os irmãos, perseverem na obediência, no caminho da verdade e redobrarem a vigilância pelos meios de graça, a não se verem também incorrendo nos mesmos erros que tal pessoa na posição de liderança havia cometido. Agora eu vou colocar, agora fala Fred e não o Senhor, como Paulo assim certa vez disse, né? Eu caminho mais no pressuposto de que a primeira instância, Paulo está dizendo que esses presbíteros fossem admoestados diante de todos os presbíteros, diante de todos os anciãos, uma vez que esses pecados não fossem deixados e o erro do irmão permanecesse, então ele era advertido perante toda a igreja, publicamente, inclusive disciplinado na posição dele a não exercer tal função perante a igreja, porque ele permanece sobre o erro em questão. Até porque Paulo vai usar, qual é a minha premissa, qual é o meu pressuposto, se eu posso dizer assim? O que Paulo inicia no verso 1, dizendo que a esses presbíteros, esses anciãos, devem ser exortados como pai, com respeito. E o pai você não vai expor diante dos outros assim. Você vai tratá-lo no particular, preservando a imagem dele, preservando a idoneidade, a figura que ele representa, mesmo ele estando errado. Depois, Paulo no verso 17 vai falar que os presbíteros que presidem, que se dedicam à palavra, devem ser honrados duplamente. Aí depois ele vai tratar, mas os que vivem em condição de pecado, esses devem ser na presença de todos. Mas isso não significa que esse posicionamento meu é o assertivo, o fidedigno. É só dentro dos pressupostos de tudo que Paulo está tratando, eu caminho pensando que essa seria a conduta que ele teria em mente aí, ok? Alguém quer fazer um comentário em cima disso aí?
Nath, irmãos? E pastor, mas de qualquer forma, iria para público depois? Sim, o que eu entendo é que uma vez corrigido, admoestar, esse presbítero, esse ancião permanecesse em seu pecado, em seu erro, perante toda a igreja, isso era publicado para que a igreja tivesse conhecimento de que tal não se submeteu à admoestação e que, portanto, inclusive era exonerado, retirado de sua função, para que a igreja não pudesse ser alimentada nem nutrida pelo pecado que ele estava cometendo. Só tem um detalhe que, honestamente, não sei se esse feedback era dado para a igreja no culto público ou então mais numa reunião solene, né? Porque também tem isso também, de você acabar assustando os visitantes. Eu não tenho experiência com isso porque na presbiteriana, de fato, eu nunca presenciei algo assim, sabe? De ser anunciado no público. Na presbiteriana eu não tive ainda a oportunidade de também aprender nesse sentido. Eu só tive más experiências nesse sentido nas antigas igrejas, antes de eu ter abraçado a fé reformada, e foram experiências péssimas, onde foi, ao invés de uma atitude do zelo pela igreja, do amor pela glória de Cristo, do cuidado com a pessoa que saía disciplinada de mostrar, era só situações vexatórias mesmo, de uma exposição sem sabedoria, mas isso não significa que não deva ser feito, talvez, né, em ocasiões, mas acho que o Mário tem um posicionamento concernente a isso aí. Eu já vivi algumas situações onde a situação era tratada no conselho, e quando é trazido para a igreja, no caso de uma exclusão ou afastamento, quando a exclusão o irmão ou a irmã está excluído da igreja pelo rompimento do mandamento tal. E pronto, não expunha mais a situação. Entrar em detalhes para não se tornar vexatório. Isso, aí se a pessoa quiser saber o que aconteceu, procurar seu irmão. Já ocorreu de irmãos e irmãs serem afastados para tratamento de alguns comportamentos. Mas assim, de liderança, né? No caso da liderança, mas não era exposto ali qual era o motivo, mas sim dizer que ninguém é isento de uma repreensão ou do conselho. Legal. Bom, Nath? Eu acho curioso porque eu já fiquei sabendo, é claro que isso tem muitas décadas. Antigamente, algumas igrejas tinham um alto-falante lá na torre. Você já viu isso? E o culto era transmitido para todo mundo ouvir. Então essas informações vazavam para toda a vizinhança e não tinha nenhum tipo de filtro. E quando eu estava na Metodista, que ainda não era membro, mas estava visitando, estava próximo de ser membro, teve um domingo que eu achei assim, eu não entendi nada, mas depois eu fui compreender, né? Era um domingo assim, que o pastor disse no púlpito: olha, terminando o culto, os visitantes fiquem à vontade para ficarem no pátio da igreja, mas essa é uma reunião que após o culto entre os membros. Isso aí. Então eu levantei, fiquei um pouco constrangido assim, mas entendi que não me... Bom, cuidado, né? Muito bom. Kevin? Rapidinho, Só lendo aqui Só lendo aqui a Confissão de Fé de Westminster, ela fala sobre uma recomendação. Ela fala para fazer uma repreensão, depois suspensão dos sacramentos da ceia do Senhor por algum tempo e depois a exclusão da igreja. Interessante que até nisso, né? Eles cuidaram. Legal, muito bom. Mas aí vem o verso 21. Paulo tendo em mente essa compreensão de julgamento, de juízo, de trazer à tona esses que se mantêm nos pecados, Paulo vai construir diante de Timóteo uma ideia de um tribunal, de um ambiente de juízo e de julgamento. E aí Paulo vai invocar o sentido que ele fala assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardem esses conselhos sem prevenção, não fazendo com parcialidade. O que Paulo tem em mente aqui? Timóteo era um jovem pastor,
Esses anciãos já eram homens mais antigos na igreja de Éfeso. Poderia ocorrer que em alguma ocasião Timóteo, se vendo pressionado pela experiência ou estadia desses irmãos em Éfeso, poderia ser visto pressionado a talvez em alguma ocasião lidar com parcialidade, né? Não levando em consideração os pecados desses homens que precisavam ser corrigidos e admoestados sem parcialidade. Então Paulo ele invoca esse sentido de juízo, de julgamento, que de fato é uma realidade, perante Timóteo, e fala: eu te conjuro perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, ou seja, a esfera de julgamento do conselho divino, onde Deus, o Pai, Jesus, o Filho, aquele que veio na plenitude dos tempos, aquele que veio aos seus, não foi recebido, aquele que foi, né, a palavra dentre os homens, a luz que veio em meio às trevas, mas que foi rejeitado. Ele tem todo o direito de julgar a causa do seu Pai. Mas há uma terceira figura, que é uma expressão que Paulo inclusive se vale para Timóteo, dizendo: ó, perante Deus o Pai, perante Cristo Jesus e perante os anjos eleitos, de que você não use de preferência ou de parcialidade ao julgar essas coisas, ao aplicar esses conselhos diante dessas circunstâncias. É a Deus que você presta conta, é ao tribunal de Deus, é ao justo juiz a quem você presta conta como pastor, que você deve se portar. É a eles e não aos homens. Primeiro cabe a nós agradar a Deus do que aos homens. É esse sentido. E aí, por uma curiosidade, que eu não quero entrar em detalhes, porque senão nós não vamos concluir, temos apenas 7 minutos ali, é que ele usa a expressão de anjos eleitos. Alguém já ouviu falar dessa expressão aí? Anjos eleitos? Olha lá, olha. Anjos eleitos. Isso é muito interessante. Anjos eleitos. Anjos eleitos. Você tem certeza que você é eleito do Senhor, não é verdade? Mas aqui nós temos a expressão de anjos eleitos. O que isso significa? Que da mesma forma, Deus, desde toda a eternidade, elegeu dentre homens um povo para ser a noiva do Cordeiro, para salvar. Deus também, dentre todas as hostes celestiais, elegeu anjos que fossem guardados nos seus estados, no seu estado original, e não caísse do seu estado original aquilo que Judas na epístola vai falar, e que anjos que não guardaram seu estado, mas que seguiram pelo engano de Satanás, a antiga serpente, e eles caíram do seu estado e não foram preservados. Alguns desses anjos encontram-se inclusive em cadeias no abismo, e existem esses anjos eleitos que foram preservados e são preservados por Deus para que eles não caíssem do seu estado. E esses anjos são ministradores de Deus e para todos aqueles que hão de herdar a salvação. Isso é uma garantia da eleição para nós também, porque poderíamos dizer assim, especular: qual a garantia que temos, mesmo na glorificação, de que nós não vamos cair no nosso estado de glorificação, se os anjos naquele estado bendito caíram? Porque Deus preservou anjos para que não caíssem do seu estado. Assim Deus também há de preservar seu povo até o final para todo o bem. Ok? Vamos lá. Verso 22. Verso 22, ele vai dizer assim a Timóteo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outro, conserva-te a ti mesmo puro. O que Paulo tinha em mente ao dizer isso? A ninguém imponhas a mão precipitadamente sobre os outros. Oi? Pode pegar o microfone, por favor. Acredito que seja pelo fato de ninguém imponha repentinamente as mãos. Não, no sentido de confirmar algo sobre alguém. Lembra que ele recebeu a promessa por mãos, né? Show! E aquilo ali não foi precipitadamente, né? Foi no Senhor. Então que ele não faça, que ele não participe de algo precipitadamente, porque talvez ele possa estar tecnicamente consagrando alguém a qual o Senhor não escolheu, a qual o Senhor
Não. Essa menina, hein, saiu do seminário e veio falar. Ó, veja bem, não significa de transferência de unção, não, irmãos. Não é nada disso não, tá? Não é essa coisa da imposição das mãos, assim como um pai quer orar pelo seu filho, ou algumas igrejas fazem isso, né? Qualquer coisa, né? A dar de graça e perder. O que Paulo tem em mente aqui é esse sentido que a Érica falou, é aquela ordenação, é aquela separação para o ofício, para a vocação ministerial, que era um costume já judaico, e que é isso que você vê presente no Antigo Testamento e na igreja do Novo Testamento. E Paulo já vai falar sobre isso, inclusive em textos, né, tanto no capítulo 4, verso 14, que ela mesma falou sobre isso, e no segunda carta, né, de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 6, ele vai repetir 2 vezes, pela imposição das mãos, né, ou seja, o momento da ordenação. O que Paulo tinha em mente é que, para Timóteo, olha, não saia ordenando pessoas ao ministério, porque você pode se fazer cúmplice do pecado dele. Por quê? Porque existe algo importante e que nos dias de hoje nós temos essa premissa, que é o período probatório. Aquele que é chamado, primeiro ele tem que ter aquela vocação interna, ele tem que ser também atestado e confirmado pela igreja, pelos irmãos, pelo testemunho, para que então ele venha a ser separado para o ofício. Então ele está dizendo, sai ordenando desenfreadamente as pessoas ao ministério, não, porque você pode incorrer ao erro de levantar pessoas neófitas, desqualificadas, incautas, que vão promover mau testemunho e vergonha ao Evangelho, e você vai ser cúmplice disso. Fala, Nath. Você falou aí que eu ia falar no finalzinho. Também tem uma orientação de Paulo que ele fala assim, para não eleger novos convertidos. Isso, neófitos. Para que eles não fossem tentados à arrogância. Exatamente, a prepotência. Então é isso que Paulo tem em mente. Por isso que nós somos chamados como igreja, não é essa coisa de sair ordenando, sair levantando. Os oficiais da igreja tem que ser algo que deve ser guiado por oração, deve ser algo atestado pela igreja, pela confirmação da igreja. A igreja precisa ver os frutos, precisa ver o desempenho, o caráter, o bom testemunho dos irmãos, e esse irmão precisa também ter a certeza dessa vocação interna, para que ele então possa ser chamado a esse ofício. Vamos lá, verso 23. E aí parece que do nada Paulo está falando dos presbíteros, da honra, né, do valor que eles precisam ter, da confrontação do pecado, do tribunal de Deus, onde deve se prestar conta a Deus e não aos homens, e não fazer isso com parcialidade, com politicagem. Aí ele vem e fala, não saia ordenando. De repente, parece que do nada ele abre um parênteses e fala assim, e não beba a sua água, mas acrescente um pouco de vinho, por conta da sua enfermidade. Eu vou te falar o seguinte, quem gosta de tomar água com gás aqui, levanta a mão. Eu sei que a gente já está acabando. Nós vivemos uma época que você tem a perder de vista a quantidade de marcas que você tem de água. Eu morei no sul de Minas Gerais, na terra das águas mineiras, das águas minerais, onde você bebia água mineral de graça nos parques de águas minerais. E às vezes a gente nem valorizava o valor disso. Agora, a água na época da igreja, a água potável naqueles dias, irmão, não era potável. O que causava de doenças e enfermidades. E é isso que Paulo tinha em mente, porque o uso dessa água que não era potável, as doenças que ela ocasionava, e principalmente doenças que naquela época, doenças de estômago, doenças no ventre, tantas outras partes,
Paulo então orienta a Timóteo, o que se entende, possivelmente alguns comentaristas entendem que Paulo, ele veementemente havia tomado uma decisão de não fazer uso do vinho por conta do ministério, até por conta do capítulo 3, que Paulo fala, né, da lista ali daquele que deseja o episcopado, ele fala assim, não seja dado ao vinho. Então Timóteo talvez tenha se dado, né, não que Paulo estava negando, dizendo que era proibido, né? Não é essa a questão, ou que Timóteo enxergava a bebida alcoólica como um pecado, porque a Bíblia nunca proibiu, a Bíblia sempre proibiu o alcoolismo, a embriaguez, né? Mas aí Paulo está dizendo assim, não faça só uso de água não, Timóteo. Você precisa colocar a prática do vinho, porque já havia pesquisas naquela época do uso, muitos filósofos já falavam do uso medicinal do vinho naquela ocasião para o estômago. E só concluindo, ele conclui então dizendo o verso 24 e o verso 25. Os pecados de alguns homens são notórios e levam ao juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando não são assim, ou seja, quando você não vê as boas obras de imediato, não podem ocultar-se. O que Paulo conclui dizendo para Timóteo é o seguinte: olha, a esses homens nem sempre os seus pecados, esses presbíteros, né, talvez algum deles acometidos pelas heresias que estavam ali, né, perpassando a igreja de Éfeso, mas talvez, Timóteo, você não vai enxergar esses erros de imediato, porque alguns desses erros não são tão notórios quanto os outros. O que Paulo está ensinando ao jovem pastor Timóteo é o seguinte: Timóteo, no ministério, às vezes é importante dar tempo ao tempo. Você precisa permitir tempo para que as coisas se evidenciem à luz de Deus. Amém? Senhor, obrigado por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Prepara-nos logo mais para o culto público. A todos que estão a caminho, guarda-os, livra-os de todo mal. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.